Bom dia a todos, nós estamos retornando a mais uma aula de EBD. Nós daremos continuidade às nossas aulas sobre as disciplinas espirituais que visam o amadurecimento cristão. Nesta manhã nós concluiremos a disciplina sobre a mordomia. Essa disciplina nós iniciamos semana passada falando sobre a mordomia cristã do nosso tempo. Nós vimos que o tempo é um dos principais recursos, um dos recursos mais preciosos que o Senhor disponibilizou para as nossas vidas. Vimos que nós precisamos gastá-lo com inteligência e com sabedoria, sempre lembrando que o Senhor um dia pedirá contas de como nós gastamos esse recurso. Nesta manhã nós trabalharemos um segundo aspecto da mordomia cristã, que é a questão dos nossos recursos financeiros. Lembrando que mordomia está associada à administração, então nós estudaremos como que nós devemos administrar o nosso dinheiro e princípios que são bíblicos nessa busca por uma espiritualidade, por um amadurecimento com relação à mordomia das finanças. Assim como foi nas semanas passadas, ou como foram as semanas passadas, nós estudaremos os tópicos principais do livro e você pode ir me seguindo, fazendo as suas anotações. Se possível, você pode parar o vídeo e você vai fazendo as suas próprias considerações, e se tiver alguma dúvida, você pode mandar alguma mensagem para mim no WhatsApp e eu tentarei solucionar, ou tentarei trazer uma resposta para a sua dúvida. Mas nós seguiremos aquela mesma dinâmica de um vídeo curto para que você tenha mais facilidade no aprendizado, assim como para que a aula não se torne tão cansativa. Vamos seguir nas nossas aulas. Logo no início do capítulo, o autor faz uma pergunta para que essa pergunta norteie todo o capítulo. Ele quer responder a seguinte pergunta: o que o uso do dinheiro ou dos nossos recursos financeiros tem em envolvimento com as questões espirituais de nossa vida? Traduzindo, falando de forma mais clara, qual é a influência do recurso financeiro, qual é a influência do dinheiro na nossa busca pela piedade? O que a Bíblia fala sobre isso? Ele vai responder logo com duas respostas básicas para dar sustentação ao nosso estudo. Primeira coisa, ele responde que o uso do dinheiro se trata de uma questão de obediência, ou seja, o nosso uso do recurso financeiro está intimamente associado com a nossa obediência a Deus e com isso tem um envolvimento com a nossa espiritualidade. Algumas pessoas até supõem que não tem nenhum tipo de envolvimento o seu aspecto financeiro, a sua economia, quando se trata da sua vida cristã. Mas isso é uma tolice. Assim como as outras áreas da nossa vida, assim como as outras esferas da nossa vida fazem parte da nossa espiritualidade e do nosso relacionamento com Deus, assim também é com as finanças. O nosso dinheiro também está intimamente associado com a nossa obediência ao Senhor. Alguns até dizem que nós temos uma espécie de dinheirofobia, um medo de falar sobre dinheiro, porque muitas vezes nós somos péssimos administradores deste recurso. Nós não gostamos de falar sobre o assunto porque nós não sabemos gerir o nosso dinheiro e nós temos dificuldade nessa administração e nós sentimos um desconforto quando pessoas falam sobre o assunto. É por isso que alguns até também chegam a dizer: se você quer medir a espiritualidade de alguém, toque no seu bolso. O dinheiro e o bolso de um cristão vai refletir a sua espiritualidade e o seu relacionamento com Deus. A segunda resposta do autor, para dar um motivo para estudarmos sobre os nossos recursos financeiros ou sobre o envolvimento da nossa piedade com relação ao dinheiro, é que o uso do dinheiro e das coisas que ele pode comprar é um dos melhores indicadores da nossa maturidade espiritual. O que ele quer dizer com isso? Tente imaginar o tempo que você gasta para adquirir os seus recursos financeiros. Geralmente as pessoas trabalham cerca de 8, 9, 10, até 12 horas por dia para adquirir dinheiro, que nada mais é do que um símbolo de poder para que você possa consumir. E todas as vezes que você vai consumindo e gastando esse dinheiro, você vai medir o nível de maturidade. Porque você gasta o seu tempo para adquirir aquilo e como você vai investir, vai demonstrar onde você está depositando a sua confiança e onde está o seu valor ou onde estão os valores do seu coração. Porque geralmente quanto mais você ama algo,
mais você desejará investir naquele algo. É como se você, todas as vezes que empregasse esse dinheiro, que você sofre tanto para conseguir, você está demonstrando onde está o seu coração. Se você é avarento ou se você é alguém que ama as coisas que são transitórias e não deseja ter uma maturidade para investir nas coisas que são eternas. Por isso, nós de início já temos duas respostas ou dois motivos para estudar e para refletir essa associação do uso do dinheiro com a nossa piedade, com a nossa disciplina espiritual. Após trazer essas duas respostas, o autor ele vai apresentar pelo menos 10 princípios bíblicos no Novo Testamento para que nós busquemos a maturidade com relação à nossa disciplina espiritual. São pelo menos 10 princípios que você pode buscar aplicar na sua vida, assim como você pode olhar se você está seguindo alguns desses princípios que lhe auxiliarão a você ser mais disciplinado quando se trata dos seus recursos financeiros. Ele começa falando sobre o princípio que tudo que nós possuímos é de Deus. Isso muda a nossa perspectiva de mundo. Isso faz com que a gente enxergue de uma outra forma os nossos recursos. Se nós tivermos consciência que tudo que nós temos pertence ao Senhor e que, em última instância, aquilo é de Deus, nós teríamos mais facilidade em administrar com sabedoria estes recursos. Se nós colocássemos e estabelecêssemos nas nossas vidas a seguinte reflexão: isto que eu tenho, o meu veículo, a minha casa, não pertence a mim, mas a Deus, a forma como eu iria tratar aqueles bens seria completamente diferente. Eu teria consciência que tudo que eu estou possuindo é algo que, no fim das contas, é transitório no sentido que eu não levarei para a eternidade, e aquilo que eu estou possuindo, eu estou administrando por um certo período e eu devo trabalhar com aquilo da melhor forma possível para agradar ao Senhor. O caso mais clássico que nós encontramos na Bíblia é o de José. Quando ele está administrando as coisas de Potifar, ele tinha consciência que ele poderia ter liberdade para administrar da forma como que ele desejasse, mas ele nunca poderia esquecer que aqueles recursos não pertenciam a ele, mas a Potifar. Assim deve ser com as nossas vidas. Nós temos recursos porque o Senhor está disponibilizando para que nós administremos, mas os recursos não são nossos, esses recursos são de Deus. A nossa casa, os nossos veículos, até as nossas famílias não são nossas, mas são de Deus. E a forma como nós administramos diz muito sobre a nossa intimidade com o Senhor. Se você pensar bem, a casa que você possui hoje talvez um dia tenha sido de uma outra pessoa. As coisas que você possui hoje certamente um dia serão de uma outra pessoa. Nada que você tem é seu. São apenas recursos temporários que você tem que administrar com sabedoria. Esse é o primeiro princípio, mas ele trabalha também um segundo princípio. É que o princípio que a contribuição é um ato de adoração. É comum nós pensarmos que nós adoramos ao Senhor somente quando nós estamos na igreja, quando nós estamos produzindo louvores, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, uma pregação. Mas o ato de contribuir, o ato de investir os nossos recursos em coisas espirituais também é uma espécie de adoração ao Senhor. Veja o que diz em Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você perceba que Paulo ele recebe os recursos financeiros dos irmãos de Filipos e ele entende que aqueles recursos são como um aroma suave de um sacrifício que foi ofertado a Deus. Pega a simbologia do Antigo Testamento para demonstrar que é como sendo uma espécie de sacrifício de adoração. Então veja, todas as vezes que você contribui para auxiliar um irmão da igreja, que você contribui com missões, que você se disponibiliza a gastar os seus recursos com coisas que são espirituais, você está adorando a Deus. Você está prestando um tipo de adoração que o Senhor recebe de forma agradável.
Olhe como isso se torna precioso e modifica a sua perspectiva. Que você tem a possibilidade de pegar um dinheiro e adorar o Senhor com aquele dinheiro quando você está fazendo coisas que são relevantes para o seu reino. Veja que Deus disponibiliza que a gente o adore até com as questões mais básicas e simples da nossa vida. Isso é um privilégio. É comum nós até associarmos ou nós fazermos essa referência nos nossos cultos, nos momentos da oferta e dos dízimos, porque fazem parte da nossa adoração e nós deveríamos enxergar como sendo um privilégio estarmos adorando ao Senhor com os nossos recursos. E não imaginar, não, eu estou dando para o Senhor 10% do que eu ganho, estou dando ofertas para o Senhor, mas eu estou devolvendo a Deus daquilo que Ele está me dando e eu vim apenas retribuir aquilo que Ele tem disponibilizado para a minha vida. Essa é uma forma maravilhosa de enxergar os seus recursos financeiros como sendo um ato de adoração. Se nós pensássemos dessa forma, nós não seríamos tão egoístas e tão em si mesmados em pensar em gastar os nossos recursos somente com as nossas vidas e com as nossas necessidades. Um terceiro princípio bíblico com relação à nossa administração financeira dos nossos recursos é que contribuir reflete uma fé na provisão de Deus. Todas as vezes que nós gastamos uma porcentagem do nosso dinheiro contribuindo com as coisas que o Senhor deseja que nós façamos, nós estamos manifestando um coração que confia na providência de Deus. Porque é comum pessoas avarentas pensarem que elas nunca, ou que se elas contribuírem, elas passarão dificuldades, porque elas estão confiando no dinheiro. Elas fazem a associação como se fosse pela sua própria força que elas conseguem se sustentar. Mas aqueles que contribuem manifestam e exemplificam nas suas vidas que Deus é que é o Todo-Poderoso, que pode sustentar todas as suas necessidades. Deus é o provedor de todas aquelas coisas que nós precisamos. E que se nós contribuirmos, Ele vai providenciar um meio para que nós tenhamos novamente estes recursos. O texto mais clássico de todos com relação a isso, eu acho que todos conhecem, que é o texto de Marcos 12, 41 a 44, onde Jesus estava assentado diante do gasofilácio e ele começa a observar as pessoas que lançavam dinheiro ali. O texto diz assim: ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, tudo ou todo o seu sustento. Veja o que é um coração que confia na providência de Deus. Alguém que entregou todo o seu dinheiro, alguém que entregou todos os seus recursos porque tinha consciência que Deus era o Senhor do ouro e da prata e o próprio Senhor providenciaria um meio para que ela tivesse o seu sustento. Aí Jesus faz a comparação. Quem deu mais? Foi o rico ou aquela senhora pobre com apenas 2 moedas? Quem deu mais foi ela. Porque ela deu em uma medida que demonstrava que ela confiava plenamente em Deus. Ela deu em uma porcentagem que para ela era o tudo. Enquanto todas aquelas outras pessoas estavam dando apenas do que lhes sobrava das suas finanças. Neste sentido, nós também podemos perceber um aspecto espiritual, uma dimensão espiritual na contribuição. É comum nós pensarmos que as pessoas que são mais ricas são aquelas que mais contribuem porque elas dão bastante dinheiro e é como se a igreja precisasse daquelas pessoas para poder se manter. Mas o que nós percebemos é que, à medida da espiritualidade e uma visão espiritual para o Senhor, as pessoas que mais dão são aquelas que estão dando em um percentual que influencia diretamente em seu sustento. E não aquelas pessoas que estão dando o que está sobrando, mas aquelas que estão se sacrificando para poder doar. Para Deus, aquele que está dando é aquele que se sacrifica e dá em um percentual que interfere na sua vida e demonstra a sua confiança em Deus. Que demonstra que o seu coração confia na providência ou na provisão do Senhor.
Vimos até aqui pelo menos 3 princípios para administrarmos o nosso dinheiro. Primeiramente, nós vimos que nós precisamos ter consciência que tudo que possuímos pertence a Deus. Vimos também que contribuir é um ato de adoração, assim como contribuir reflete a nossa fé na providência de Deus. Um quarto princípio é que nós devemos contribuir pensando que essa contribuição deve ser um ato de sacrifício e generosidade. Olha outro texto que fala sobre o assunto. 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja como esses irmãos enxergavam o dinheiro. Eles entendiam que era como sendo uma graça de Deus poder participar do ministério de Paulo. E Paulo diz que eles buscavam se sacrificar, eles buscavam doar com generosidade, a ponto deles se alegrarem. Esta deveria também ser uma das nossas perspectivas com relação ao nosso dinheiro, enxergar como sendo uma graça de Deus, nós nos sacrificarmos para poder contribuir com o seu reino. Veja como esta perspectiva muda toda a nossa relação com o dinheiro, com as nossas finanças. Nós começaríamos a perceber que talvez auxiliar o irmão que está tão necessitado não seja um pesar sobre os nossos ombros, mas como uma forma de generosidade e como um sacrifício que é uma dádiva de Deus. Deus deu a graça para que nós sofrêssemos para auxiliar os nossos irmãos e é um privilégio. Aqueles que se sacrificam com relação a isto são privilegiados por Deus, segundo o texto. Eram irmãos pobres da Macedônia, e eles faziam questão, eles desejavam participar, mesmo não sendo pessoas tão abundantes financeiramente. Mas por conta da pobreza deles, outras pessoas estavam desfrutando daqueles recursos. Vamos seguir nos nossos princípios. Um quinto princípio é que contribuir reflete a fidedignidade espiritual. Ou seja, essa compreensão faz com que a gente manifeste a nossa verdadeira fidelidade. Nós geralmente pensamos que só quando nós temos grandes recursos é que nós teremos a capacidade de contribuir, e é que quando nós tivermos muito dinheiro, aí é que nós temos a necessidade de ser fiel. Mas o Senhor mostra que em todo momento, desde o período que você não está tão bem financeiramente, nos períodos de prosperidade, nos períodos de dificuldade, você vai manifestar a fidelidade do seu coração quando você é alguém que contribui. Esse texto também é bastante conhecido dos irmãos em Lucas 16, 10 ao 13. Diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. O Senhor nos lembra que nós demonstraremos a nossa fidelidade tanto no pouco como no muito. Aqueles que contribuem no pouco serão os mesmos que contribuirão quando tiverem bastante riqueza. E aqueles que dizem, não, eu não contribuo porque não tenho grandes riquezas, eles também serão negligentes no muito. Agora pense bem, se você é negligente com aquele pouco que o Senhor tem disponibilizado, qual a garantia que você pode ter que quando o Senhor der todas as riquezas possíveis, você será alguém que vai ser capaz de administrar? E o Senhor vai mais além, que nós não podemos servir a dois senhores, a riqueza e ao Senhor
simultaneamente. É como se nós estivéssemos por necessidade de ter um Senhor. Nós vamos ter algum Senhor nas nossas vidas. Agora, cabe a nós decidir quem será o nosso Senhor. O dinheiro, o amor às riquezas ou o nosso Deus Todo-Poderoso é que será o Senhor e governador das nossas vidas. Porque se Ele for o Senhor e governador das nossas vidas, Ele também vai governar as nossas finanças e o nosso dinheiro, mesmo que ele seja um pouco hoje, mas nós demonstraremos a nossa fidelidade, porque o que nós temos é para o Senhor. Vamos seguir em frente, falando um outro princípio, é que o contribuir é um ato de amor e não legalismo. Isso daqui também se torna importante com relação à nossa espiritualidade. O convite do Senhor é para que tenhamos corações generosos e que demonstremos o nosso amor para com os nossos irmãos, e não para contribuir com um fim em si mesmo. Nós não estamos falando de um local de negócios, nós não estamos retratando a igreja como sendo apenas um local onde nós vamos movimentar dinheiro e vamos tentar buscar novos recursos. Não. Envolve espiritualidade. E o contribuir manifesta o nosso amor, e o nosso amor é que deve conduzir a nossa contribuição. Nós devemos contribuir, mas a contribuição que o Senhor olha com prazer, aquela contribuição que vem de um coração que ama e que busca se sacrificar pelos seus irmãos. Talvez sejam pessoas que contribuem, mas com um coração legalista, com um coração que busca o aplauso dos demais, que busca o elogio, mas o Senhor está vendo o íntimo daquela pessoa. Se ela está de fato direcionando o seu dinheiro com o intuito de ajudar porque ela ama a seu irmão. E o amor sempre será o melhor radar, sempre será a melhor evidência que de fato você é espiritual. A carta de 1 João demonstra constantemente isso, que o amor ele vai sendo como algo que exemplifica a verdadeira espiritualidade. Vamos seguir para que nós possamos concluir o nosso estudo, falando de um novo princípio, que o contribuir de boa vontade, com gratidão, ou que contribuir deve ser de boa vontade, com gratidão e alegria. Como nós lemos no próprio texto, fala que cada um contribuía segundo o que tivera proposto no coração. Aliás, aqui já seria em 2 Coríntios 9:7, que cada um estava contribuindo segundo o que tinha proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ou seja, o Senhor se compraz, o Senhor sente satisfação naqueles que estão dando com alegria, não aqueles que estão murmurando, estão contribuindo, mas sempre reclamando, achando que é um pesar muito grande, que é um esforço enorme participar da providência dos necessitados. Veja que é mais um dos princípios que deveria ser estabelecido nas nossas vidas, sermos pessoas que dão com gratidão e dão com uma boa vontade. Talvez no início você sinta extrema dificuldade com relação a isso, mas à medida que você vai se tornando disciplinado, vai auxiliando seus irmãos, vendo a felicidade na vida deles, vendo que você está sendo útil, certamente o seu coração vai gerando essa gratidão, vai gerando essa alegria em poder participar. E vai sempre tendo consciência que é uma dádiva de Deus poder auxiliar os necessitados. Alguns escritores do passado sempre diziam: ao lado de cada pessoa rica, Deus coloca mais umas 3 que são necessitadas e pobres, porque Ele disponibiliza aquele recurso para que você consiga ter o prazer e desfrutar dessa alegria de ajudar aquele que está passando por necessidade. Vamos seguir falando que o contribuir também é uma reação correta às necessidades reais. Ou seja, como eu mencionei, que o Senhor sempre vai colocar próximo de pessoas que têm dinheiro aqueles que estão necessitados, e assim acontece constantemente na igreja. Alguns irmãos são mais abastados, conseguem produzir mais riquezas, mas na igreja tem pessoas que carecem do auxílio de outros irmãos. Então o contribuir está associado com a necessidade de pessoas que precisam da nossa provisão. Nesse próprio período que nós temos enfrentado, nós temos visto que alguns irmãos intensificaram as suas necessidades por conta do colapso financeiro, por conta desses problemas econômicos que o país tem enfrentado, mas ao mesmo tempo nós enxergamos pessoas
que o Senhor está dando com abundância, o Senhor está fazendo com que prospere, e essas pessoas precisam lembrar que existem reais necessidades dos irmãos que estão próximos na igreja. E talvez sejam nessas épocas que mais nós sentimos aquela vontade de auxiliar. Por incrível que pareça, quanto mais difícil o tempo, ou quanto mais difíceis são os períodos, geralmente são aqueles que mais se levantam pessoas generosas e pessoas desejosas em auxiliar. Eu fico vendo como o Senhor tocando o coração dessas pessoas nesses períodos tão difíceis. Vamos seguir, apresentando outro princípio, é que contribuir deve ser algo planejado e sistemático. Esse talvez seja um dos mais difíceis, é que nós deveríamos nos organizar a ponto de estabelecermos de forma sistemática a nossa contribuição. O Senhor não espera que a gente contribua uma vez perdida e depois a gente passe um longo período sem nenhum tipo de organização financeira para auxiliar aqueles que necessitam, assim como a contribuição para o seu reino, mas que a gente estabeleça de forma sistemática. Coloque na sua agenda, coloque na sua vida aquela contribuição fixa para Deus. O Senhor deseja que essa organização, essa disciplina faça parte da sua espiritualidade. E todos os meses, assim como você recebe um dinheiro fixo, se você for assalariado, você também deveria estabelecer aquele recurso fixo para que você pudesse contribuir e auxiliar na comunidade cristã que você está envolvido. Se você não tiver essa sistematização, certamente você vai tropeçar em algum momento, você vai ter difícil e muitas vezes o seu coração será tentado em roubar aquilo que não é seu. Quando você não estabelece as normas e já um dinheiro proposto que será fixo para você investir na obra de Deus, você sempre terá aquela tendência de querer investir aquilo que é tão irrisório, aquilo que está sobrando das suas finanças. Tem uma piada que é clássica, que contam de um fazendeiro que separou naquele mês dois animais de seu pasto, 2 vacas. E ele tinha o intuito de fazer com que um fosse para que ele gastasse em um churrasco e o outro ele direcionaria para o Senhor, para auxiliar na igreja. Mas em determinada noite teve uma grande tempestade e uma das vacas morreu. E quando ele vai no outro dia olhar para o pasto, aí ele olha e diz: rapaz, acabou morrendo a vaca do Senhor. Ou seja, ele estabeleceu que a dele estava lá em perfeito estado e ele deveria usar para ele, mas como ele colocou como aquele animal sendo algo secundário para o Senhor, aquele recurso como sendo algo secundário que estava ali sobrando, ele apenas retirou de Deus e ele daria quando tivesse novamente. E muitas pessoas fazem dessa forma, que acabam não cumprindo com suas metas ou acabam não conseguindo o dinheiro que esperavam durante aquele mês e acabam sempre negligenciando as coisas que são espirituais e pensam em si mesmos como sendo algo que tem a primazia e que deve prevalecer em meio às dificuldades. Por fim, um 10º princípio é que devemos lembrar que contribuir generosamente resulta em bênção abundante. Nós temos textos que falam que quando nós contribuímos, o Senhor nos dará mais prosperidade. Não pregando aqui uma teologia da prosperidade, nós não estamos barganhando com Deus, mas nós reconhecemos que o Senhor nos abençoa quando nós temos corações generosos. O Senhor, Ele olha para aquele que sempre tem disponibilidade em servir e auxiliar, e Ele vai permanecer dando mais e mais recursos para aquela pessoa, porque Ele sabe que aquela pessoa será a pessoa certa para poder auxiliar os irmãos necessitados. Para alguns, o dinheiro vai ser uma maldição em suas vidas, porque elas se tornarão escravas daquele dinheiro. Mas para outros, será um motivo de riqueza e de graça para que ele possa auxiliar o povo de Deus. Então Deus vai dando cada vez mais em abundância e aquela pessoa vai mostrando que é um motivo de graça e vai cada vez mais sendo abençoado e ceifando e colhendo aquilo que ela está plantando. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade, mas um princípio bíblico, que o Senhor vai auxiliar e vai dar cada vez mais de forma abundante aquele que tem um coração generoso e aquele que se disponibiliza para ajudar os seus irmãos. Espero que você possa ser edificado a partir desses 10 princípios,
que nós lutemos para colocar em prática, que a gente tenha essa consciência. Não é algo simples, mas nós teremos todo o tempo, ou nós teremos toda essa semana para tentar estabelecer estes princípios em nossas vidas, para que nós busquemos a espiritualidade e busquemos a piedade através do nosso dinheiro. Se nós não formos comprometidos e disciplinados também com relação às nossas finanças, sempre nós teremos uma vida que vai tropeçando, que vai engateando e nunca vamos ser fortalecidos para demonstrar uma viva espiritualidade com aquilo que Deus está nos disponibilizando. Que o Senhor seja conosco e logo em breve nós estaremos novamente aqui na nossa EBD. Que Deus abençoe a todos e até mais.